Boa tarde, Célio Casagrande. Muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Muito calor ali em Criciúma hoje? Opa, boa tarde a todos os ouvintes e a vocês aí do estúdio. Ah, calor, calor, calor. Calor de verão mesmo, né? É, Esse ano tá dando uma judiada boa, né? semana passada o Peter Scheuer dizia que a cidade mais quente no estado teve um dia que foram vocês aí, né? Antes de a gente antes de nós estarmos conversando aqui, eu dizia que é bom a gente viver numa região metropolitana, tendo uma cidade grande referência como é Criciúma, pela tecnologia que é desenvolvida nessas cidades, até por uma questão de logística, e depois se copia as coisas boas, né? Se vê como exemplo. Foi um caso na saúde, vocês foram referência nacional aí em alguns aplicativos, algumas ideias. Ideias tuas, né, secretário? Isso. Iniciamos há 2 anos atrás, praticamente, enfrentando uma pandemia, uma doença desconhecida e o apavoramento bateu com normalidade nas pessoas, que ficaram aflitas e como gestores, né, junto aqui com o nosso prefeito Salvaro, nós começamos então a trabalhar dia, noite, sábado, domingo, em cima do que e como fazer melhor. E aí iniciamos um processo todo com a criação do centro de triagem para isolar as pessoas contaminadas de outras pessoas dentro de um único local, unidade de saúde ou pronto-socorro, que com certeza o estrago teria sido maior, e se tornou referência para o Brasil aí, os centros de triagem criados aqui em Criciúma. Depois, nos exigiu a compra de um hospital, como o Hospital do Rio Maina, transformamos em um hospital de retaguarda e também um hospital com leitos de UTI, enfim, serviu bastante a nossa população. E também as tecnologias, como você disse, criamos aqui algumas ferramentas importantes, como o nosso Telecovid, onde as pessoas da sua própria casa são diagnosticadas e tratadas, e, quando necessário, afastadas do trabalho. O Telecovid que ainda hoje está em atividade. E outras tantas, né, tecnologias e ações que criamos aqui na região para poder atender a população no momento de pandemia. Dia 18, daqui 15 dias, vai estar vindo o ministro da Saúde, ministro Queiroga, ministro nacional, em Criciúma, confirmado. Confirmado, estivemos com o ministro, início de janeiro, intermediados pela deputada federal Giovana de Sá, e onde com o prefeito Salvaro e com o secretário de governo Wagner, convidamos então o ministro a estar na inauguração da UPA, uma nova unidade de pronto atendimento, que vai estar localizada no distrito de Rio Maina, é a segunda UPA do município de Criciúma, e, portanto, o ministro confirmou a sua presença nesse ato de inauguração. Nós vamos estar lá transmitindo ao vivo também, secretário. Diz uma coisa, a sua opinião sobre a vacinação das crianças aí dessa nova cepa Ômicron, eu não sei como é que está Criciúma, mas aqui em Orleans são muitos casos por dia, chega a 100, nós estamos aí, eu acho que está numa média de 90, um pouco mais, um pouco menos, mas que também tem tido um grau de melhora fantástico. Pouca gente internada, mas uma transmissibilidade muito forte. Um pedindo para vacinar as crianças, mas tem muita gente não vacinando as crianças. O que você fala para eles? Qual a sua opinião? Então, ontem ainda tivemos uma reunião com o nosso líder Murilo, que é o secretário da Saúde aí de Orleans, discutindo algumas ações na nível de hospital da Macro Sul. Com relação à vacina, né, todas as vacinas testadas, e o Brasil sempre foi referência em vacinação. E em nenhum momento antes da pandemia do coronavírus se perguntou qual é o laboratório, se
laboratório A ou B é melhor do que o outro. A vacina, ela veio de uma forma fantástica, rápida como nunca, e conseguiu diminuir, né, um estrago que poderia ter sido muito maior. Se as vacinas não tivessem acontecido, nós estaríamos hoje numa situação bem pior. 47% da população de óbitos hoje, né, são pessoas sem vacina ou sem o esquema vacinal completo. Então, esse medo que os pais têm e tiveram mais no início das reações das vacinas das crianças já está diminuindo. A gente sente isso. Há mais procuras já pela vacina. Então, aos poucos, as pessoas vão criando confiança em algo novo também, que é essa vacina, e que é natural das pessoas. Imagine o pai ou a mãe, né, com fake news pelo Brasil afora, de que a vacina pode criar tal reação, tal problema, e isso realmente vai criando confiança e os pais vão vendo que não tem essa questão de reações maiores do que as normais que acontecem também nos adultos. Miranda Frécia está aqui lhe cumprimentando, o Pony Zomer, lhe aplaudindo pela maneira acessível com que o secretário trata assunto complexo. A questão dos hospitais em Criciúma, tem muita gente internada, tem na UTI, como é que está a Criciúma nesse momento, com relação ao Ômicron? Nós chegamos a ter, só de Criciúma, 35 internados em UTI lá no ano passado, no pico da pandemia, e agora estamos com praticamente 5, 6 internados em UTI de Criciúma, com um número bem maior de casos ativos, sinal que a vacina funciona. O número de internados em clínica em torno de 20, 25, essa tem sido a média, e eu acredito muito que o pior tenha passado, que o pico já está num platô, que esse platô daqui para frente ele vai começar a diminuir, e Deus queira que não apareça mais uma outra variante para nos perturbar mais uma vez, mas acredito eu que não, que o que é pandemia hoje vai virar endemia, ou seja, vai virar uma doença como as que já temos hoje, como doenças respiratórias, como outras que também viraram endemias. Então, eu acredito muito que o pior nós já passamos, tanto no ano passado quanto esse ano com essa variante, e que daqui para frente nós vamos começar a ter uma leve diminuição já. Esse ano eu tenho 3 minutos aí para a gente conversar ainda, mas não dá para falar com a Célio Casagrande sem falar de política. Nós estamos aí num ano de eleição. Você é candidato? Você está em que partido hoje? Hoje eu estou no PSDB, né? Que sempre foi. Prefeito Salvaro. E estive aí em Orleans, né? Uma reunião com o nosso querido vice-prefeito Mário Coan e também com um diretório do partido, numa reunião belíssima na Câmara de Vereadores, discutindo essa possibilidade de uma pré-candidatura a deputado estadual, né? E um carinho enorme, né, do povo aí de Orleans. E eu acredito que até março nós vamos ainda no foco da saúde, né? Acho que quando a gente está numa situação, num momento, defender aquele momento, brigar por onde a gente está, e assim tem sido. E nós vamos levar essa situação até março, e até lá estaremos definidos. Somos, sim, o nome está à disposição como pré-candidato, como outras candidaturas, mas sempre colocando acima da política a questão profissional onde a gente está, e eu sou um defensor ferrenho da saúde pública, né? Já passei pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Articulação Nacional, como deputado federal, como vereador, tenho uma passagem de 30 anos aí de vida pública, mas o foco principal sempre a saúde, né? Essa é uma bandeira que a gente tem. É claro que também existem outros segmentos que precisam da defesa de um deputado, como a agricultura, né, que precisa também estar no radar
do homem público, como outras áreas também, não só a saúde e a agricultura, mas também a própria educação, a segurança, mas o meu foco mesmo sempre foi a questão mais da saúde pública e defender aqueles que mais precisam, se colocando sempre no local, como se eu fosse aquele que está do outro lado, precisando de alguma coisa. Portanto, é uma discussão e existe essa possibilidade, sim.